Olá, queridos. Shalom, graça e paz a todos vocês, que a unção, a alegria e a vida de Cristo esteja sobre cada um. Amém? É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da palavra. O Senhor tem ministrado no meu coração e eu quero compartilhar com você algo que nós ministramos ontem no culto lá na Igreja Celebrar. Hoje é dia 20 de julho de 2020 e nós tivemos um culto onde o Senhor ministrou tremendamente em nossos corações. A Igreja Celebrar está começando, transmitir os seus cultos. Estamos melhorando, aprendendo a estar envolvidos na tecnologia. Tudo é muito caro, tudo precisa de estrutura e as nossas condições ainda são pequenas, são poucas e temos muitos projetos, muitos sonhos, mas temos usado aquilo que nós temos em mãos. Então, ontem, infelizmente, no meio do louvor, acabou a bateria do notebook, interrompeu a transmissão e nós não conseguimos retomar de forma alguma. Quando acabou o culto que nós mexemos, aí conseguimos ali dar um play ali na transmissão, mas já tinha acabado. E a palavra de ontem ficou no meu coração hoje o dia todo, e cheguei agora em casa e falei assim, deixa eu gravar um vídeo e ministrar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da palavra de ontem. O Senhor Deus tem nos colocado numa posição de privilégio, irmãos. Estamos vivendo dias de muito temor, de muito medo, de muita situação de desconfiança, e o espírito de temor tem afligido, muitos corações. Muitas pessoas têm se isolado, não dentro de casa, não questão de quarentena, mas têm se isolado espiritualmente, emocionalmente. Irmãos crentes que têm meses que não vão à igreja. Não estou falando das pessoas do grupo de risco, estou falando de pessoas que trabalham, que saem, que passeiam, que têm comunhão. Para tudo isso tem feito, mas quando é para a igreja, parece que as coisas estão mais difíceis. Nós aqui em Goiânia, desde março, que nós temos aí decreto, fecha, abre, para 2 semanas sem reunir no salão, depois volta mais 2 semanas, depois, enfim. E o que eu tenho visto, observado, que tem muita gente, muito crente, muito cristão, que estão vivendo uma vida com muito medo, com muito temor. Claro, queridos, que eu não estou tirando a responsabilidade, nós temos que ser prudentes. Eu tenho batido nessa tecla aqui em casa, na família, na igreja, dos irmãos se cuidarem, tomarem cuidado, usarem as máscaras, os meios as precauções, de segurança necessária. Mas também nós temos que entender que a vida continua, nós precisamos encarar, enfrentar a situação de uma forma com fé, com ousadia, e não permitir que o medo assombre, assole a nossa alma e deixamos de viver. E eu tenho observado que muitos filhos têm perdido a oportunidade de crescer, de viver um tempo com Deus. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, foi nos momentos de crise onde Deus mais se revelou. Foi nos momentos de crise onde os heróis da fé, onde os profetas, onde os patriarcas, onde os apóstolos, onde a igreja primitiva mais recebeu de Deus. Foi no momento de crise que Abraão teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E olha que ele já estava andando com Deus há um tempo, há uns anos. De Gênesis 12 a Gênesis 15, aconteceram muitas coisas. Em Gênesis 15, Abraão entra numa tenda ali, no isolamento, numa tristeza, num desânimo, numa incredulidade.
E Deus ali se revela a Abraão e dizendo: rapaz, sai dessa tenda, sai, vem para fora, olha para os céus. Irmãos, é tempo de nós olharmos para os céus, porque se nós ficarmos olhando para notícia, para internet, para noticiário, para números, os índices só nos faz isolar, recuar. É tanta notícia ruim, que isso tem causado temor, pânico no coração de muitas pessoas. Quando Abraão entendeu que Deus estava ali falando com ele, Abraão obedeceu, saiu, e quando Abraão olhou para os céus, ali ele começou a contar as estrelas. Deus ali estava renovando, estava ali fazendo uma obra de renovação no seu espírito, na sua alma, no seu físico. E Abraão saiu dali para prosperar. Os homens de fé da Bíblia, queridos, todas as vezes que Deus se revelou a eles, foi no momento de crise. A igreja primitiva experimentou um crescimento tremendo quando houve perseguição, quando houve luta. E hoje nós estamos vivendo dias de muita luta. E nós temos que entender que no meio do caos, o Deus de milagre, o Deus Todo-Poderoso, Ele abre portas. Conforme Isaías, Ele abre rio no meio do deserto, amém? Então nós temos que entender que Deus, Ele não se cala. Deus, Ele não está distante, Ele não está omisso. As situações adversas que eu, que você, que nós vivemos, possamos estar passando. Entende, queridos? E ontem Deus ministrou no nosso coração uma palavra de crescimento. Essa palavra, o tempo de crescimento, Deus tem falado conosco desde o final do ano passado, desde dezembro ali, Deus começou a ministrar no nosso coração que nós estaríamos vivendo um tempo de crescimento. E aí, semana passada, Deus abriu meus olhos ali para Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, quando Jesus, falando aos discípulos, falando às multidões, falando por parábolas, ele lança a parábola do joio. E Jesus, ele então propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Misericórdia. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Queridos, essa palavra trouxe muito temor ontem para nós. Que tipo de cristão, que tipo de filho nós temos sido? Porque logo lá na frente, depois no versículo 36, os discípulos chamam Jesus: Senhor, explica para nós sobre a parábola do joio. E Jesus ali, explicando aos discípulos, ele fala, querido, que o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Nós temos que entender, queridos, entenda uma coisa: tanto o trigo como o joio são filhos. Há uma palavra aí fora, há um discurso aí fora dizendo que todos são filhos de Deus. Você já ouviu essa expressão? E não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Primeiro, para ser filho, nós temos que cumprir o que está escrito em João capítulo 1, verso 12. A todos o quanto o receberam. Receberam o que? Em Cristo Jesus. Deus deu-lhe o poder de se tornarem
filhos de Deus. Querido irmão, querida irmã, amigo, amiga, entenda uma coisa: para ter a certeza de ser filho de Deus, nós temos que aceitar a vida de Cristo em nós. Nós temos ali, eu sou de uma época onde falava-se o apelo nos cultos, né? Quem quer receber Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Na verdade é uma forma só de expressão para chamar ali o arrependimento. Mas na verdade é Cristo que nos aceitou. Amém, irmãos? Nós fomos aceitos por Ele. Só que para ser aceito por Ele, nós temos que crer. Nós temos que crer. A salvação é o que, querido? Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, para nós sermos filhos de Deus, nós temos que aceitar Jesus. E para aceitar Jesus, nós temos que crer. Amém? Crer que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, Ele é o único e suficiente, não há outro, Ele é o caminho. Amém, queridos? Então, nós temos que entender. Agora eu quero trazer para dentro da igreja. Eu quero falar para você que é crente, você que é cristão, você que frequenta uma igreja, você que frequenta a nossa igreja. Tanto o trigo como o joio são filhos. Só que um é filho do rei e o outro é filho do inimigo, filho do diabo, conforme a palavra do Senhor está escrito, palavras de Jesus. Entendo, querido, o que me chamou mais atenção nessa passagem é que o que aconteceu para que o joio fosse lançado ali. Interessante que o inimigo ele aproveita o sono. Diz aqui no versículo, queridos, 25: enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou. Você sabia que o trigo, o joio, tem a mesma certeza do trigo? Qual que é a certeza do trigo? Que ele foi semeado no campo. E qual que é a certeza do joio? Eu também fui semeado no campo. A diferença é que quem semeou trigo foi o homem, filho do homem, Cristo, quando ele explica ali: um bom homem semeou a boa semente. Então a certeza do trigo é que ele foi semeado, e a certeza do joio é que ele também foi semeado. Semeado onde? No campo. E a palavra de Deus diz que o joio foi semeado enquanto os homens dormiam. Como eu disse no começo desse vídeo, eu tenho observado muitos crentes, muitos cristãos dormindo, uma indiferença, um sono, uma apatia, uma moleza, uma fraqueza, um desânimo para as coisas do reino. Querido, entenda uma coisa: se você tem dormido, se você está dormindo indiferente, não tem feito nada no campo, não tem frutificado, cuidado que você pode estar no time do joio. Você está com a primeira característica do joio, é que ele foi semeado enquanto os filhos, os homens, dormiam. Eu vejo aí crente, querido, dormindo para as coisas de Deus, mas num despertar, numa força para as coisas do mundo. Hoje nós vivemos uma geração de crente, querido, que não conhece quase nada de Bíblia, mas conhece tudo de Instagram, de vida de artista, vida de celebridade. Não conhece quase nada de Bíblia, mas conhece da vida de artista aí mais do que tudo. Não conhecem quase nada de músicas cantadas nas igrejas, músicas que adoram Cristo, mas conhece o repertório do sertanejo, do funk, das músicas mundanas que não tem nada a ver com Bíblia. O repertório é grande, sabe letras de có e salteado. Quem são esses? São os que estão dormindo. E aqueles que dormem estão permitindo que o diabo semeie joio. Tem crente que está permitindo que o diabo semeie joio dentro da sua casa, dentro do seu casamento, na sua vida espiritual. Não tem força para nada, não ora, não jejua, não lê a Bíblia.
uma fraqueza, uma anemia espiritual, um desânimo, um cansaço, uma fadiga para as coisas de Deus. Tem crente, irmão, que não vai na igreja, não vou falar nem antes da epidemia não, antes da epidemia, e está indiferente, tanto fez, tanto faz. Cuidado, você está no time do joio, e o seu fim, se você não se arrepender, vai ser lançado no fogo. Ah, mas eu sou filho, sim, do diabo, porque o joio, ele se parece com o trigo, ele está semeado junto com o trigo. Eu também sou filho, eu também estou aqui firme. O joio, querido, ele está firme. O joio, ele canta, o joio, ele prega, o joio, ele está lá. Ele também, pois afinal, ele também foi semeado no mesmo campo. Ele está lá onde o trigo também está. E pode ser que o joio está fazendo até mais do que o trigo, porque os filhos estão dormindo e o joio está ali sendo semeado e crescendo. Aí os servos, ao verem, falou: Senhor, mas quer que a gente arranque? O Senhor: não, de jeito nenhum. E essa expressão me chamou bastante atenção: deixai crescer junto com o trigo. Querido, deixa eu falar algo para você. Ontem eu disse na igreja, como pastor, nós não temos o direito de arrancar ninguém. Quem arranca é o Senhor. Porque vai ter joio, vai ter gente, querido. Tem gente que está vivendo da igreja. Tem gente que está na igreja há anos. Tem crente que está na liderança, tem crente que está no altar, tem pastor, tem bispo, tem tudo quanto é líder. Está lá na igreja, está no altar, está na liderança, está fazendo. É joio, nem ele sabe. Sabe quando é que o joio, de fato, ele é revelado? Onde ele vai ser revelado? Na colheita final, no dia do julgamento, no dia do acerto, no dia da prestação de contas. Só que eu tenho que também, eu entendo, querido, que há umas características de joio. O que difere o joio do trigo? Ambos se parecem, tem uma distinção. Claro que você pega o trigo, não esquece trigo, mas de longe você fala assim, não, é a mesma coisa, e não é. Sabe o que distingue mesmo, que faz a diferença entre o joio e o trigo, querido? É que quando vem o vento, o trigo se emboca, o trigo ele se encurva, e o joio fica duro, fica em pé. Sabe o que o Senhor ministrou no nosso coração? Tem crente que está semeado, tem crente que está na igreja, tem crente que está fazendo, tem crente que está dizimando, tem crente que está ofertando, tem crente que está fazendo tanta coisa, mas ele tem dificuldade de se quebrantar, ele tem dificuldade de se humilhar, ele tem dificuldade de se arrepender, ele tem dificuldade de quebrantar. Ou geração que nós estamos vivendo de crente, querido, que não pode ouvir palavra, que já quer sair de igreja, quer mudar de igreja, já quer abandonar a fé, já não é mais a mesma coisa. É meu pastor querido quando as coisas estão tudo bem, mas se há um puxão de orelha, se há uma palavra mais dura, cai tudo por terra. Uma geração de cristão, de crente, que mimizento, não pode ouvir uma palavra, que já quer mudar, já quer ir embora, já quer sair. Irmão, irmã, entenda uma coisa: trigo, ele é semeado, o joio também, mas o trigo ele produz, ele frutifica, os frutos aparecem, amém? O joio não. O joio cresce. Ontem eu falava na igreja, querido, claro que o sonho, o projeto de qualquer pastor é de ver sua igreja crescendo, é de ter uma igreja abençoada, famílias chegando, filhos sendo gerados. Esse é meu desejo para a igreja celebrar. Mas o meu maior é ver uma igreja cheia de gente, cheia de Deus, aliançados, quebrantados, coração humilde, coração disposto. Uma geração de joio dentro da igreja, irmãos, que tudo quer escolher, que tudo quer o perfeito. Não faço agora porque não está legal, eu não vou cantar porque eu não está bom.
Eu falava antes, uns 3 semanas atrás na igreja, falando sobre Gideão. Por que Gideão foi um juiz, foi o líder de Israel na época? Porque quando os midianitas estavam ali, né, oprimindo, afligindo, a maioria estava escondido nas cavernas, dentro das suas casas, fazendo suas casas dentro de caverna, com medo. Gideão, mesmo no lugar errado, não era o local ideal, mas ele estava malhando o trigo. Estava no lagar, não era, porque lagar é lugar de amassar uva. Mas estava malhando trigo. Mas uma coisa nós temos que reconhecer: enquanto a maioria estava escondido com medo, isolado dentro de suas casas, Gideão estava lá pagando um preço, se expondo de frente. Queridos, quando eu fui para a igreja, eu lembro, para me tocar na igreja, eu tive que passar por um tempo de escola dominical de meses, andando na linha, na risca. Não podia faltar uma aula. E todo domingo ali, o sábado, domingo, quando eu ia para o culto e via os irmãos cantando, tocando, eu não podia ainda. Aquilo me comia por dentro. Eu falei, meu Deus, um dia eu quero subir no altar. Ficava doido para subir. Hoje, só na nossa igreja celebrar, nós temos uma estrutura boa de louvor, de instrumento. Mas lá o que mais temos é instrumento, mas falta músicos, falta adoradores, falta filhos que venham pagar o preço. Aí as igrejas maiores que têm estrutura pagam, assalariam. Eu falei, meu Deus. Quando eu comecei na igreja, querido, era 3, 4, 5 bateristas, era não sei quantos contrabaixistas, não sei quantos guitarristas. Aí tinha que fazer escala de grupo de louvor, porque dava briga, porque todo mundo queria tocar e cantar. Hoje, meu irmão, tem que orar, tem que ministrar louvor, tem que fazer tudo. A mão de obra é escassa. Se não tiver 1 ou 2 ali para ajudar, ninguém faz. Eu sou filho. Filho de quem? Eu sou filho. Filho de quem? Eu sou de uma época, irmãos, até hoje, eu aprendi isso e eu vivo até hoje. Crente, filho, trigo, ele participa de ceia, ele toma ceia. Hoje a maioria tomou um suquinho lá, um pãozinho gostoso que tem. Não faz diferença se não tomar. Não entenderam ainda o papel, a responsabilidade, o seu lugar na mesa. Filho. Meu irmão, que tipo de crente você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? Quais têm sido as suas características? De um trigo que produz, que gera alimento, que mata a fome, ou um joio está plantado lá, está crescendo, opa, nossa, mas prega demais, mas canta demais, olha, mas como ele tem que unção. Mas e aí, no dia a dia, tem quebrantamento, tem santidade, tem vida com o Senhor, tem uma vida no altar. Queridos, eu não estou querendo aqui ser legalista, julgando, eu também sou cheio de falhas, mas eu tenho vivido tanto uma vida. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, me ajuda a se parecer com Cristo, me ajuda, que a glória, que a unção resplandeça na minha vida, e que as pessoas vejam Cristo em mim. Querido, eu não podia deixar de gravar esse vídeo, para falar para você, se você está dormindo, acorda, porque enquanto você dorme, o seu inimigo está semeando joio, está te minando, está fazendo você ser levado igual Ló foi levado lá pelos seus próprios olhos, foi atraído para Sodoma e Gomorra. Quando ele olhou, que ele viu a oportunidade, correu para Sodoma e Gomorra, porque os seus olhos estavam lá.
Você acha que os olhos de Ló foi atraído por a Sodoma e Gomorra logo ali naquele momento, quando Abraão falou assim, escolhe, não quer, ali não. Ló já estava namorando, gente. Ló de longe ele via o clarão de longe. Nossa, que cidade grande, olha que movimento aquilo. Olha, não vejo a hora, nossa, que vontade de morar lá, ficar morando em tenda, como nômade, armando, desarmando tenda. Querido, o seu coração foi sendo cheio, ele foi sendo seduzido. E quando ele teve a oportunidade, ele achou ela lá. E foi lá, querido, que ele viveu os piores momentos da sua vida. Os piores momentos da sua vida. Pagou um preço altíssimo. Hoje o que eu mais vejo é crente que antes servia no altar. Hoje está aí, ó, mundana. Aí posta na internet aquela falsa alegria, que é falsa alegria, porque no fundo não dorme em paz. Quando coloca a cabeça no travesseiro, vem ali o peso de consciência, não tem paz. Cuidado, que tipo de crente você tem sido, joio ou trigo? Eu vou repetir, a mesma certeza que o trigo tinha, eu fui semeado. O joio também tinha, eu também fui semeado. Ambos foram semeados. Ambos eram filhos, só que um do reino e o outro do diabo, do maligno. Eu me lembro que o apóstolo João disse: aquele que quer ser amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Mas aquele que se torna amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Quantos crentes que estão mais amigos do mundo do que amigo de Deus? Cuidado, queridos. Tá aí, eu só fui falar de amigo do mundo. Nosso cachorrinho aqui, o Adão, acordou. É o nosso cão de guarda aqui. Pensa numa fera, New York, tem 30 centímetros. Não pesa 1 quilo. Mas tá firme aqui. Queridos, que a unção de Deus, que a graça do Senhor te desperte. Ontem eu falava para os irmãos, quando você conversar com alguém que está dormindo, fala para ele, desperta. E eu venho falar hoje, eu termino minha palavra aqui agora, esse vídeo, dizendo a você, desperta, acorda, irmão, acorda, minha irmã, volte para o caminho, volte para o Senhor. Abandone as práticas mundanas, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, se quebrante, rompa com os laços mundanos, corte o cordão que te amarra e vai viver como filho de Deus, aleluia, como aquele, querido, que é um trigo, que naquele dia, que expressão, naquele dia. Lembra da música do Juliano Som? Quando o grande dia chegar, vai chegar. Eu vou dizer, vai valer a pena, aleluia, pois valeu a pena. Queridos, receba essa palavra no teu coração. Medita nessa palavra. Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 30 e depois do 36 ao 42. Que Jesus te abençoe. Esse vídeo estará no nosso canal, no canal da Igreja Celebrar. Compartilhe essa palavra e que o Espírito de Deus te conduza a viver o melhor dele na sua vida, na sua casa, no nome de Jesus. Pai, eu lhe peço que os olhos se abram, que todo sono espiritual cesse, desperta, e que o meu amigo, minha amiga que está ouvindo e vendo essa palavra, esse vídeo, possa ser levado a viver um tempo de muita prosperidade no nome do Senhor Jesus.